Vamos analisar o Exterminador do Futuro de outra forma. Pare por um segundo e pense nisso. E se o maior herói de uma história não fosse o escolhido, mas o homem que sabia que iria morrer? Nos primeiros minutos de O Exterminador do Futuro, quando Kyle Reese surge nu, ferido e completamente deslocado em um beco em Los Angeles, poucos imaginavam que estavam diante de um dos personagens mais trágicos e poderosos da ficção científica. Não por destino glorioso, mas por algo muito mais humano: amor, dever e sacrifício absoluto. Kyle Reese não é o futuro. Ele é o homem que carrega o futuro nas costas. Interpretado de forma visceral por Michael Biehn, Reese é apresentado como um soldado da resistência humana contra as máquinas lideradas contra a Skynet. Mas diferente de muitos heróis dos anos 80, ele não é invencível. Ele chega ao passado faminto, assustado, paranoico e emocionalmente marcado. E é exatamente isso que o torna tão real e tão inesquecível. Desde criança, Kyle nunca conheceu um mundo normal. Ele nasceu depois do dia do julgamento. Sua infância não teve parques escolares ou aniversários. Teve ruínas, fogo nuclear e o som constante de máquinas caçando humanos. Essa origem molda cada gesto dele. Reese não luta por glória. Ele luta porque não existe outra alternativa. E é aqui que a genialidade do roteiro de James Cameron se revela. Kyle Reese atravessa o tempo com uma missão clara: proteger Sarah Connor. O que ele não sabe, pelo menos conscientemente, é que está entrando em um paradoxo cruel. Ele não é apenas o protetor do líder da humanidade. Ele é a origem dele. Ele é o pai de John Connor. E é isso que transforma toda a jornada de Reese em uma tragédia silenciosa. Existe algo profundamente comovente no fato de que Kyle se apaixona por Sarah antes mesmo de conhecê-la. No futuro devastado, John Connor entrega a ele uma simples fotografia. Uma imagem de Sarah jovem, triste, aparentemente alheia ao inferno que viria. Para Kyle, aquela foto não era apenas um rosto, era esperança materializada. Ele se apaixona por uma ideia, por uma memória, por uma mulher que ainda nem sabia que o mundo iria acabar. Essa é uma das camadas psicológicas mais poderosas do filme. Kyle representa o homem que encontra sentido no caos através do amor. Em um mundo onde a humanidade estava sendo exterminada, ele se agarra a um sentimento quase impossível. Quando ele finalmente conhece Sarah, vemos algo raro no cinema de ação dos anos 80: vulnerabilidade. Reese não é frio, não é arrogante, não é invulnerável. Ele é intenso, ferido e absolutamente determinado. E então vem uma das falas mais icônicas da história do cinema: a dor pode ser desligada. A dor pode ser controlada. É só desligá-la. Essa frase não é apenas sobre resistência física, é sobre sobrevivência emocional. Reese aprendeu a controlar o sofrimento porque viver no futuro da guerra contra as máquinas exigia isso. Cada cicatriz dele conta uma história de perda. Cada olhar nervoso revela um homem que nunca pôde baixar a guarda. Mas a frase que realmente define sua missão vem bem antes disso: venha comigo se quiser viver. Venha comigo se quiser viver. Poucas linhas de diálogo carregam tanto peso narrativo, porque naquele momento, Reese não estava apenas salvando Sarah de um assassino cibernético. Ele estava empurrando uma mulher comum para dentro de um destino brutal. E sem Kyle, Sarah nunca teria se tornado a guerreira que conhecemos. Esse é um ponto fundamental. No início do filme, Sarah Connor faz parte do sistema. É apenas uma garçonete comum, vulnerável e desesperada para o horror que se aproxima. É Kyle quem abre seus olhos. É ele quem revela a verdade sobre a Skynet. É ele quem a ensina, mesmo que indiretamente, que sobreviver exige transformação. Psicologicamente, funcionando como o catalisador do despertar de Sarah. Mas o que torna sua história verdadeiramente devastadora é a consciência implícita de seu destino. Mesmo que ele não verbalize isso completamente, existe em Reese uma aceitação silenciosa da morte. Soldados do futuro não vivem esperando a aposentadoria. Eles vivem missão por missão. Cada segundo extra é lucro. Quando Kyle e Sarah finalmente se conectam emocionalmente, o filme atinge o seu núcleo mais humano. A relação entre eles não é construída com um romance glorioso. É urgente, desesperada. É um encontro de duas pessoas encurraladas pelo destino. E naquela noite decisiva, o paradoxo se completa. Kyle Reese se torna o pai de John Connor, o homem que um dia o enviaria no passado. É um looping perfeito e também
profundamente trágico. Porque Kyle nunca verá o seu filho crescer, nunca verá a vitória da resistência, nunca verá o mundo reconstruído. Ele luta e ama e morre, apenas para garantir que os outros tenham chance de viver. Isso é o que o transforma em um símbolo tão poderoso de perseverança. Reese representa o arquétipo do protetor absoluto, não aquele que vence tudo, mas aquele que permanece firme, mesmo sabendo que pode perder tudo. Em uma era do cinema cheia de heróis invencíveis, Kyle Reese era humano, vulnerável, mortal, e justamente por isso, lendário. Nos bastidores, James Cameron queria que Reese fosse o oposto do Exterminador. Enquanto o T-800 de Arnold é frio, mecânico e implacável, Reese é emocional, improvisador e desesperadamente humano. Essa oposição é o coração temático do filme, máquina perfeita versus homem imperfeito. E adivinhe quem realmente move a história, o humano. Mesmo décadas depois, Kyle Reese continua sendo um dos personagens mais subestimados da ficção científica. Ele não teve continuações centradas nele, não virou um ícone pop como o T-800, mas emocionalmente ele é o alicerce de toda a saga. Sem Reese, não existe John Connor. Sem ele, Sarah nunca desperta. Sem ele, a resistência perde, mesmo antes de começar. E John Connor sabia disso. No fim das contas, Kyle Reese não atravessou o tempo apenas para salvar uma mulher. Ele atravessou o tempo para provar que, mesmo em um futuro dominado pelas máquinas, a humanidade ainda tinha algo que a Skynet jamais poderia explicar: amor com propósito. Talvez seja por isso que mais de 40 anos depois, sua história ainda nos atinge tão forte. Porque Kyle representa uma pergunta: até onde você iria por alguém que ama? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um dos motivos de eu preferir ainda o primeiro do que o segundo, sobre algo que eu tinha percebido e sempre quis trazer aqui no canal. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.